Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas eu espero que você esteja bem quando ver esse vídeo. E se você não estiver, que você fique. E se você já estiver, que você fique ainda melhor. Amém? Continuamos aqui firmes e fortes no nosso propósito, buscando conhecer ao Senhor, buscando sermos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, lá em Gênesis. Mas antes da gente começar a leitura, eu quero orar, pedir para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, esteja no meio de nós. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, glorifico, exalto o teu santo nome. Pai, te bendigo. Senhor, obrigada mais uma vez, Pai, pela oportunidade de nós refletirmos em cima da sua palavra, meditarmos naquilo que a Bíblia nos ensina. Obrigada, meu Pai, porque nós sabemos que há um Deus que cuida de cada um de nós, há um Deus que nos ama, nos protege, nos guarda e nos ensina. Por isso, Pai, nós pedimos para que o Teu Espírito Santo, o autor de cada palavra escrita nesse livro, seja aquele que reina, seja aquele que fala, que ministra aos nossos corações, Deus. Essa é a nossa oração nesse momento, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Vamos ler em Gênesis no capítulo 22, quando Deus fala com Abraão mais uma vez. E diz o seguinte: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça o holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para juntos de você. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai? Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse-lhe: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Amém? Quem me acompanha aqui no canal já me viu pregar sobre essa palavra exatamente em cima desse texto, né? Falando sobre a entrega de Abraão, né? Como um verdadeiro adorador, que é o tema do nosso estudo nesses dias. Mas nesses tempos eu fui tocada pelo Senhor através de uma outra ministração que eu assisti, falando sobre Isaque. Nessa ministração, a pessoa falou muito rapidamente sobre nós falarmos muito de Abraão, mas nunca termos falado sobre Isaque nessa circunstância. Então, eu vim de novo ler essa palavra, né? Hoje eu orei, eu pedi ao Senhor uma palavra para que a gente pudesse realmente continuar refletindo sobre verdadeiros adoradores. Eu até pensei, na verdade, né, em falar sobre Abraão, mas eu sinto assim que quem Deus realmente quer que a gente reflita, que a gente pense um pouco hoje, é sobre Isaque, né? E aqui nós vamos ver um garoto, uma criança, um menino, né, em que ele tá ali com o pai, ele tá indo, né, para esse sacrifício junto com o pai. E aqui nesse momento, quando ele pergunta
para Abraão, né? Onde está o cordeiro? Eu quero me colocar no lugar de Isaac. Eu acho que ele olha para a circunstância e ele pensa, alguma coisa aqui não está certo, não está batendo. Como é que nós estamos vindo, né, para fazer um sacrifício ao Senhor e não temos o cordeiro para o holocausto? Como é que é isso? Como é que nós podemos fazer um sacrifício ao Senhor se nós não temos um animal para sacrificar, né? Eu acho que Isaac, ele vai subindo aquele monte, ele vai refletindo, e ele vai pensando, e ele vai ali questionando, e ele continua acompanhando o seu pai. Se vocês estiverem ouvindo um ronco, não sei se vocês estão conseguindo ouvir esse ronco. Esse ronco é de uma princesinha que tá ali dormindo, chamada Bela. É uma das minhas gatinhas e ela decidiu roncar justamente agora na hora da gravação do vídeo. Eu não vou parar por causa disso. Peço perdão se você estiver ouvindo, né? Mas vamos lá, só para justificar que tem um ronco aqui. É minha gata. Ela de vez em quando, acho que corre demais, fica cansada e começa a roncar. E aqui Isaac, ele vai ali fazendo esse questionamento ao Senhor. E eu acho que ele vai começando a pensar, o que é que nós vamos fazer aqui? Como é que nós vamos sacrificar a Deus, né? Se nós não temos o animal para o sacrifício, se nós não temos o holocausto, né? O animal para o holocausto. Mas ele continua indo. E a palavra de Deus nos fala que era ele que estava levando o fogo e a faca. Ou seja, ele estava carregando a lenha, ele estava carregando, né, aquilo que seria usado para o sacrifício dele mesmo. Porque Deus fala com Abraão, mas Abraão não fala nada com Isaac. Mas ele vai obediente, ele vai com o pai, ele está indo e ele está acompanhando. Nós lemos até o versículo 12, e aqui no versículo 12, né, no versículo 9, nós vamos ver aqui uma cena que é nesse momento aqui, dessa passagem que eu queria refletir com você hoje, né? No versículo 9 vai dizer, chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali, Abraão edifica um altar, ele arruma a lenha sobre esse altar, ele amarra Isaac, deita Isaac sobre a lenha e ele pega o fogo e estende a mão sobre Isaac. E nesse exato momento em que ele pega a faca para cortar Isaac, para sacrificar Isaac, o anjo aparece. Nós falamos sempre, e é verdade o comentário que esse pastor fez nesse vídeo, a gente fala muito do sacrifício de Abraão, da fé de Abraão, de entregar o seu filho para o Senhor, mas eu nunca ouvi ninguém falando sobre Isaac, pois vamos ouvir agora, porque de fato é algo extraordinário, é uma manifestação de fé sobrenatural. Isaac, em momento nenhum, ele se nega a deitar naquele altar. Em momento nenhum ele sai correndo. A gente sabe que aqui Abraão era um idoso, com mais de 90 anos, com mais de 100 anos. Porque 100 anos ele tinha quando Isaac nasceu. Então ele era um idoso, ele não tinha velocidade para alcançar Isaac, se Isaac partisse dali correndo, não é verdade? Mas Isaac, ele não corre. Isaac, ele não se nega a deitar. Isaac não diz ao pai que não vai ser sacrifício. Ele tem tanta fé no Deus de seu pai, ele tem tanta fé naquilo que está acontecendo, que ele aceita ser o sacrifício, ele aceita obedecer, ele sabe quem é o Deus a quem ele serve, a quem o pai dele serve, né? O Deus de Abraão. E mais na frente nós vamos ver, né, depois do nascimento de Jacó e depois de toda essa linhagem ter sido criada pelo Senhor, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? Nós vamos ver que Isaac, ele não só tem uma fé em Deus, ele não tem só a fé dele, não é na fé do Deus do pai dele simplesmente porque o pai dele crê. Nós vamos ver que Isaac é um menino cheio de fé, porque lá na frente, quando ele casa-se com Rebeca, né? Rebeca, ela era estéril, a sua mulher não conseguia ter filhos. E nós vamos ver que Isaac ora durante 20 anos para que o Senhor
Abra, a madre de Rebeca. Então nós vamos ver que Isaac, ele cresce conhecendo ao Senhor, confiando no Senhor, entregando a sua vida de todo o seu coração. Aqui, Isaac, ele literalmente aceita ser o cordeiro do holocausto que Abraão faria. Ele sabia o que estava acontecendo ali, ele estava entendendo, tanto que ele vai perguntar, versículos antes, pai, onde está o cordeiro? Ele sabia o que ia acontecer naquele lugar. Por isso ele sente falta do cordeiro. Ele tinha entendimento de tudo o que estava acontecendo ali. Mas ainda assim, ele continua subindo. Ele deixa-se ser amarrado pelo seu pai. Ele deita, no altar e sabe que no momento em que o pai está pegando o fogo e a faca, é porque ele será entregue como sacrifício ao Senhor. Mas ele não grita, a Bíblia não fala que ele grita, a Bíblia não fala que ele chora, a Bíblia não fala que ele tenta correr. Abraão não levou os servos para ajudar a segurar Isaac. Então, fica claro que não foi necessário ninguém forçar Isaac a deitar naquele altar. Desde criança, ele era uma pessoa comprometida com Deus, ao ponto de entregar a sua própria vida. Que nós possamos aprender com Isaac, aprender com a sua fé, aprender com esse menino. Ele era uma criança nesse momento do holocausto, mas uma criança que tornou-se um homem comprometido com Deus, um homem temente ao Senhor, um homem que confiava a sua vida ao Senhor, que orou durante 20 anos para que a sua esposa pudesse lhe dar filhos, um homem que quando foi levado para terras estrangeiras e ouviu a voz do Senhor dizendo para que ele permanecesse naquele lugar, que o Senhor daria água nos poços que ele abrisse, e assim aconteceu, e confiou no Senhor. Foi esse homem que Isaac se tornou. Por isso não é à toa quando a Bíblia nos fala, do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não foi só Isaac pelo fato dele ter sido filho de Abraão, mas é porque ele também foi um menino, um homem que confiava no Senhor de todo o seu coração. Por isso hoje Deus é conhecido pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Isaac também foi um homem que entregou a sua vida e ele até morreria por Deus aqui. A gente tem a prova de que ele morreria mesmo em sacrifício, em amor ao Senhor. Que nós possamos aprender sobre isso. O que é que Deus está pedindo de nós? Será que é tão grandioso assim? Será que Deus está querendo algo tão extraordinário como ele desejou, como ele pediu a Abraão e a Isaac para serem feitos? Ou será que ele está pedindo coisas tão simples que a gente ainda não consegue entregar? Será que realmente nós estamos comprometidos com Deus ao ponto de gerações futuras, dizerem, eu quero servir a esse Deus da minha mãe, a esse Deus do meu pai, a esse Deus da minha avó, a esse Deus do meu avô? Será que nós hoje amamos tanto ao Senhor ao ponto de entregar tudo que se faz necessário para sermos reflexo, para a próxima geração, diante daquele Deus que nós servirmos? Será que hoje as pessoas nos olham e veem em nós um verdadeiro adorador comprometido com o Senhor, deixando a marca na vida dessas pessoas de que realmente vale a pena entregar tudo que temos e somos ao Senhor? Que nós possamos hoje refletir nessa palavra, e buscar em Deus sermos um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Amém? Eu quero orar por você e pela sua casa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu não sei que horas essa pessoa vai estar vendo esse vídeo, mas eu sei que esse vídeo vai encontrá-la no momento certo, Pai. E que quem está assistindo seja tocado, impactado pelo Teu Espírito Santo, refletindo verdadeiramente, Senhor, nessa questão. Será que estamos mesmo entregando a Ti tudo que o Senhor pede de nós? Será que estamos tendo coragem de entregar, meu Pai, o mínimo daquilo que o Senhor tem pedido? Ou será que até as coisas tão pequenas que o Senhor nos pede, a gente tem a coragem de negar, mas queremos receber sempre algo do Senhor? Pai, encoraja a minha vida, encoraja a vida de quem está assistindo esse vídeo, para que essa pessoa tenha coragem de abrir mão do que for preciso
para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor, para verdadeiramente entregar diante de Ti tudo que for preciso para reconhecê-lo como um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, confiando que assim como Abraão confiou, assim como Isaac confiou, que pode até parecer algo sobrenatural, extraordinário, mas que o Senhor vai estar lá. O Senhor vai estar lá para fazer acontecer aquilo que nós ainda não vimos. Pai, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, aumenta a certeza em nossos corações de que o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó e continua sendo o nosso Deus. Porque a tua palavra diz que o Senhor não mudou, o Senhor é imutável, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que nós venhamos a ter isso em nossos corações, que o Senhor não é só o Deus do Velho Testamento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou o Deus de Jesus, mas o Senhor continua sendo Deus. E que nós possamos ter essa certeza em nossos corações, confiando em Ti, Pai, de todo o nosso coração. Essa é a minha oração, Pai, para essa pessoa e para a minha vida também, Senhor. Nós oramos nesse momento, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, abençoe a sua casa e até a próxima palavra.